Vamos abrir a Bíblia no livro de Juízes, para o capítulo 6 de Juízes, de 1 em diante. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram esse para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, nas cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiu, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não deste ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo da árvore, um carvalho, uma árvore que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lugar de pisar uvas, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Na outra versão, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e diz: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu sou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Pai querido, em nome de Jesus eu te peço, libere a unção do Espírito Santo sobre esta casa, sobre cada pessoa que aqui está. Aumente a tua presença manifesta neste lugar. Envia anjos eleitos e poderosos sobre este lugar. Espírito Santo, nos traz espírito de sabedoria, o espírito da profecia, a revelação da palavra. Fala conosco do teu jeito e da tua maneira, para a glória do Pai e do Filho. Oramos com fé no nome mais precioso de todo o universo, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Hoje quero falar sobre superação com você. Diga comigo: superação. E hoje quero falar sobre superando a opressão. Deixa eu começar dizendo a você alguma coisa interessante. Existe uma grande diferença entre tentação, opressão, possessão. São coisas totalmente diferentes. Tentação é aquilo que o diabo tenta jogar uma seta inflamada na sua cabeça, criar uma situação para te levar à queda. Opressão é algo de fora, externo, de fora para dentro. E a opressão pode vir do inferno mesmo, através dos demônios, pode vir através de pessoas, governos, cultura, ou coisa dessa forma. E possessão é quando o demônio entra na vida de uma pessoa e possui a alma dessa pessoa e passa a dominar essa pessoa. E depressão é outra coisa, é uma doença psicológica, né?
E aí eu quero começar dizendo isso porque nós vamos tratar um pouquinho de opressão hoje. Mas queria olhar um pouquinho para a realidade da igreja e do cristianismo no Brasil. E olhando para a realidade do cristianismo atual, nós percebemos com toda a clareza que a igreja hoje precisa novamente de um avivamento e precisa de uma reforma na sua base, nos seus valores, para que a igreja possa experimentar um tempo de graça e da manifestação do céu na terra. E eu quero começar com duas perguntas. A primeira pergunta é: quem serão os novos avivalistas? Eu estou falando com você. Você está no culto, eu vou dar o meu melhor, você vai dar o teu melhor. Quem serão os novos avivalistas dessa geração? Os novos reformadores, quem serão? Num período de crise é que Deus levanta os avivalistas. No período de crise é que os homens fortes se levantam. No período difícil é que Deus levanta os reformadores. Quando Deus levantou Martinho Lutero para fazer a primeira reforma, era um período de crise, era um período de trevas, foi um período difícil. Mas Deus levantou esse homem e ele promoveu a primeira reforma. Quando ele chegou em Romanos 1,17, que está escrito: o justo viverá pela fé, ele se converteu. E ele começou a pregar isso. E ele começou a dizer isso. E ele fez a reforma protestante. E essa reforma influenciou o mundo. Não só a nível de fé e de cristianismo, mas a nível de política, cultura e de um modo geral. Mas ela não resgatou a ideia dos milagres, nem dos reavivamentos. Porque reforma sem avivamento, reforma sem o poder do Espírito Santo, forma apenas religiosos radicais. Então o avivamento é que tem que produzir a reforma, e não a reforma produzir o avivamento. Diga amém. Eu quero começar por aí, porque eu preciso olhar para esse assunto com você. Olhando para a vida de Gideão. Por que eu disse que a reforma sem avivamento pode produzir religiosos radicais, xiitas? O Martinho Lutero, que fez essa linda reforma, ele, por exemplo, não aceitava os anabatistas. E ele mesmo escreveu de próprio punho: autoriza a perseguição e até a matança de 300 mil famílias de anabatistas. Porque ele promoveu uma reforma, mas ele não estava no poder do Espírito. E sem o poder do Espírito, você não ama aqueles que pensam diferente de você. Sem o poder do Espírito, você vai amar só os pares. E isso até os ímpios fazem. Só aqueles que pensam como você, mas com o poder do Espírito, você vai poder amar a todos, sem nenhuma distinção. Diga amém. Diga aleluia. Então nós estamos precisando de um novo avivamento e de uma nova reforma que parta de um avivamento, que possa mexer com as estruturas da nossa sociedade. E eu respondo: os novos avivalistas e os novos reformadores serão homens e mulheres no poder do Espírito Santo, que forem capazes de superar barreiras denominacionais, barreiras religiosas, que forem capazes de superar o medo do fracasso, de fazer algo e sem medo de fracassar, em nome do Senhor. Gente que for capaz de superar as próprias limitações, gente que é capaz de vencer as batalhas espirituais, gente que avança em direção aos obstáculos e passa por cima dos obstáculos, gente que está disposta a não ser entendido, a ser perseguido, mas a viver a cultura do céu na terra. Gente que está disposta a vencer conceitos e preconceitos religiosos. Gente que está disposta a ir além das fronteiras. Gente que quer obedecer a Deus, não só do jeito que quer. Porque nós estamos vivendo um tempo que Deus fala e a pessoa fala assim: eu obedeço, desde que me mande para os Estados Unidos.
Eu obedeço, desde que me mande para o Canadá. Eu obedeço, desde que me mande para a Europa. Eu tenho uma vocação para a Europa. Mas se Deus falar assim, vai para a tribo indígena, e aí ele já diz, não, eu não quero. Não, isso aí não é para mim não. Isso não é para mim não. Deixa eu dizer uma coisa, os novos avivalistas e os novos reformadores são aqueles que quando Deus falar, eles vão obedecer, sem perguntar para onde. Tem alguém aqui assim? Tem alguém aqui assim? Tem alguém aqui que está pronto para dizer, Deus, se eu falar eu vou fazer, não importa para onde. Ontem eu conversava com o Marco Paulo, ele estava me contando a história de um homem que é pastor lá no Acre, né, no norte. Enquanto nós voltávamos, ele estava me contando uma história. Esse homem formado, e ele casou, e Deus falou assim, vai para a tribo indígena. E aí? Rapaz, viver na tribo, eu conheço o índio de perto, porque desde a minha infância eu convivi com índio, e eu convivi com índio até os 21 por aí, quando eu saí da minha cidade, e ainda convivo, quando vou lá eu vejo os índios, e meu pai tinha máquina de beneficiar arroz, então os índios iam lá muito na máquina, eles compravam bastante arroz nosso lá, e a gente gostava de vender para os índios, eles iam lá, mas eu convivi bastante, eu sei o que é isso aí, mas conviver de longe é uma coisa, agora viver lá dentro. E eu conheço um casal lindo, maravilhoso, pastor Gunther Carlos Krieger e a sua esposa irmã Wanda Krieger. Ele é alemãozão, fala grego, conhece bem o hebraico, fala bem o alemão, claro, o inglês, o espanhol. E eles estão há mais de 40 anos obedecendo a Deus entre a tribo dos Xerentes, lá no funil. Mas esse conhecido do Marcos Paulo, ele foi para lá. E sabe o que aconteceu? Chegou lá um determinado dia, uma cobra picou a esposa dele. E aquela cobra era muito venenosa. E ele estava há 14 anos, não tinha tido uma conversão. E o Senhor falou, agora ela morre. Mas quando ele orou, com ela lá em cima da cama, na oca, que não é nem cama, aquela caminha lá, de qualquer jeito, Deus curou na hora. Então a aldeia se converteu. Esse pastor hoje é um grande pastor lá no Acre. Hoje ele pastoreia na capital. Mas às vezes você quer obedecer desde que seja para o primeiro mundo. Os novos avivalistas são aqueles que vão obedecer a Deus aonde Deus mandar. Posso ouvir um amém? Quando Deus nos chama, é porque Ele tem um projeto lindo para a nossa vida. Primeiro lugar, se você quer ser um avivalista dessa nova geração, se você quer ser alguém que vai fazer uma reforma que começa na sua família, deixa eu dizer uma coisa, em primeiro lugar, se você quer, supere a sua autoimagem negativa. Lê comigo, vamos lá? Talvez o seu maior problema é a sua autoimagem negativa, sua baixa estima alta, ou sua baixa autoestima, eu tinha trocado, sua baixa autoestima, complexos de inferioridade. Você começa a dizer, pastor é porque eu vim da pobreza, pastor porque eu nasci assim, pastor, meu querido, Deus não está preocupado onde você nasceu, foi Ele que te fez, Ele te conhece, foi o Espírito de Deus que te gerou, Ele te capacita, Ele te unge, a unção te capacita, a unção te empodera. O Senhor tem algo lindo para aqueles que são capazes de crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O retorno, obrigado. Gideão estava com a autoestima lá embaixo, complexo de inferioridade. Deu um anjo do Senhor que pode se manter teofania. Ei, sabe como é que você vence? Sabe como é que você supera a sua autoestima negativa? Olha para mim. É quando você tira as suas lentes e coloca as lentes de Jesus e começa a se enxergar como Jesus se enxerga. O problema é que você está sendo guiado pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos. E para começar eu quero dizer, você não é aquilo que você pensa que é, e você não é aquilo que você sente que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é.
Você é aquilo que Deus diz que você é. E sabe o que a Bíblia diz? Você é um filho muito amado do papai que está no céu. Você está entendendo? Dá um glória a Deus aí. Você fica lá, o diabo te oprimindo o tempo todo. Não, você não vai conseguir. Isso não é para você. Você não pode mesmo não. Mas aquele que está em você é onipotente. Tem todo o poder no céu e na terra. Tudo que você precisa está em você. O Espírito Santo habita em você. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. A onipotência dele te empodera. Levanta sua mão bem bonito. Está cultuando comigo? Levanta a mão. Você não veio aqui namorar, deixa o namoro para depois, deixa a conversa que você veio aqui é cultuar. Então você vai sim agora incendar, levanta sua mão e diga assim: o Senhor Deus é a força da minha vida. Diga: o Senhor Deus é a força da minha vida. Ele é a força da minha vida. Ele renova as suas forças, Ele dá força ao cansado, Ele renova a força àquele que não tem nenhum vigor. Ele te levanta, Ele te empodera para as batalhas, Ele te faz andar altaneiramente, Ele te levanta. Não importa onde você nasceu, quem você foi, não importa a tua história, Ele tem uma nova história para você. Rejeite os seus sentimentos. Receba os pensamentos e os sentimentos de Jesus. Filipenses 2,5 diz assim para a gente: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Nossos sentimentos oscilam. Nossos sentimentos são como uma gangorra. Uma hora ele pode estar lá embaixo, outra hora está lá em cima. Se você receber uma boa notícia, alegre, você sorri. Mas se você receber uma notícia triste, você chora no mesmo dia. Você pode oscilar, você pode ir lá em cima e lá embaixo. Mas quando você tem os sentimentos de Cristo Jesus, meu querido, os sentimentos de Jesus são equilibrados. Amém, amado? Então pega essa palavra no seu espírito, no seu coração. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Quando Deus chamou Gideão, sabe o que ele está dizendo? Olha a saudação que o anjo fez para Gideão. Olha, na NVI está assim: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Saúda seu irmão aí, sua irmã, em nome de Jesus. Faz essa saudação aí. Não é de brincadeira não. Vocês estão levando um negócio muito sério de brincadeira. Cumprimenta e fala sério. Olha com a cara de leão para ele. Fala: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Agora, presta atenção. Israel estava oprimido pela nação dos midianitas, os povos do Oriente. Eram pelo menos 3 nações oprimidas. 7 anos, economia falida. Se o Brasil está ruim, pensa nessa situação que eles estavam vivendo. Se a economia brasileira está quebrada, então pensa como é que estava essa situação. Não tinha economia, coisa nenhuma. Os caras levavam até o jumento. Não sobrava nem jumento. Quanto vale um jumento? Quase nada. Não sobrava jumentinho, nem jegue lá do Nordeste. Uma jegue, né? Nem jumentinho não sobrava. Os caras levavam tudo. A Bíblia diz que eles vinham como gafanhotos. Israel estava de mão atada, não podia fazer absolutamente nada. Eles levavam a colheita, levaram o gado, levavam tudo, as ovelhas, tudo. A nação se empobreceu 7 anos. Aí eles clamaram. E aí o princípio que eu falei um pouco, e eu vou pregar 3 mensagens sobre isso. Quando as orações sobem, o céu desce. Eles clamaram, as orações subiram, o anjo veio. Quando as orações sobem, Deus envia os seus anjos. Olha aí, o verso anterior fala que Israel clamou ao Senhor. E porque Israel clamou, o anjo do Senhor desceu. Deus enviou. Não vem sozinho não, o anjo cumpre ordem de Deus, é apenas o mensageiro de Deus. Ninguém adora anjo. Adorar anjo é pecado, é idolatria, coisa feia, né? É seita que faz isso. Mas Deus mandou o anjo do Senhor lá. E o anjo do Senhor vem. Olha o que ele vai dizer. Agora vamos lá, Israel clamou, verso 12, o anjo do Senhor veio. Próximo, olha, verso 12, lê a última parte, lê bonito. O Senhor está com você. Ei, olha para mim.
Eu não quero que você leia esse versículo como uma história, porque essa é a saudação do céu para você hoje. Eu estou falando com todos que estão nesse auditório. Essa é a saudação do céu para você hoje, para você que me vê em casa. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Você é uma ameaça para o inferno. Você é um poderoso guerreiro. Você, cheio do Espírito Santo, é uma ameaça para o império das trevas. Você é uma ameaça para o inferno. Falei com você. Você é uma ameaça para o inferno. Você tem que ser conhecido no céu e temido no inferno. Porque um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo faz um estrago no império das trevas. O Senhor é com você, poderoso guerreiro, poderosa guerreira. Então para com essas orações em meia boca, de faz de contas, de ficar incrédulo dentro da igreja, lendo a Bíblia como se fosse um livro de história. Tome posse das promessas. É para você hoje. O anjo do Senhor vai lá, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Aí eu fico pensando, Gideão dá uma olhada assim, do lado direito, não vê ninguém. Lado esquerdo, não vê ninguém. Do lado direito, ninguém. Para trás, ninguém. Para frente, ninguém. Ele olha para o anjo e fala: acho que você falou com o cara errado. Ele diz: acho que você falou com o cara errado. Porque olha o que ele disse: minha tribo é a menor de Israel. Meu clã é o mais pobre. E minha família é a menor desse clã. O que ele está dizendo? Você escolheu o cara errado. E o anjo do Senhor diz: não. Aí o anjo do Senhor não deu a mínima para a desculpa dele. Graças a Deus que Deus não dá a mínima. O anjo falou assim: já que eu estou contigo, vai nessa tua força e livra Israel. Vira para o seu vizinho assim: já que o Senhor está contigo, vai e arrebenta com as portas do inferno. É para você, meu filho. Quando Deus chamou Moisés, eu já preguei no outro texto, nessa série, ele precisou vencer as próprias limitações. Então essa desculpinha de dizer: eu não sei falar, eu sou gago, eu não sei isso. Rapaz, Moisés já deu essa desculpa para Deus, e Deus disse: eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Essa desculpa não vale. Ele coloca as palavras na tua boca. O Espírito Santo te unge, ele te capacita, ele te dá graça, te dá autoridade, te dá visão, te dá sabedoria. Tudo que você precisa para fazer a obra do Senhor, o Espírito Santo derrama sobre a sua vida. Ele te ensina a amar aqueles que às vezes você não quer amar. Amém? Eu quero te dizer uma coisa. Você é um filho, levanta a mão bem alto e diga: eu sou um filho muito amado. Diga de novo: a minha identidade é de filho muito amado do papai que está no céu. Diga de novo: a minha identidade é de filho muito amado do papai que está no céu. Diga aleluia. No dia que Jesus foi batizado no Rio Jordão, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele. Mas a segunda coisa que aconteceu foi que o Pai bradou das nuvens. Deus, o Pai, bradou das nuvens: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Deixa eu dizer uma coisa: a mesma voz do Jordão, Deus bradou sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a sua vida. E essa voz é para você hoje. Ouça a voz do céu hoje: este é meu filho amado, em que eu tenho muito prazer. Isso é para levantar, mudar a sua autoestima. Às vezes está lá embaixo, você fica se deixando guiar pelos seus sentimentos. Diga de novo: eu não sou o que eu penso que eu sou, e nem o que eu sinto que às vezes eu sou. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz: eu sou um filho muito amado
Do papai que está no céu. Então dá um beijo para ele assim. Jeremias 31:3. Em Jeremias 31:3 nós lemos: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Você não é amado com qualquer amor. O amor com o qual Deus te ama é um amor sacrificial, é um amor incondicional, é o amor eterno de Deus. Você existe nessa geração para ser um avivalista e um reformador da nossa sociedade. Diga aleluia. Então, mais uma vez eu quero dizer a você: coloque as lentes de Jesus e te enxergue como o Pai te enxerga. Filho de Deus, filha de Deus, varão valoroso, poderoso guerreiro do Senhor. Cadê o amém dos filhos de Deus? Tem filhos de Deus nessa casa aqui hoje? Tem guerreiro do Senhor nessa casa aqui hoje? O Senhor te escolheu. João 15,16, ele diz: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Você acha que Deus escolhe qualquer coisa? Você acha que Jesus ia morrer na cruz por um nada? Não, ele morreu na cruz porque a sua vida vale mais do que o mundo todo. Você é precioso. O valor da tua vida é o valor da cruz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu porque você vale mais que o mundo todo. Sua alma é eterna e o Senhor te valoriza. Em segundo lugar, se você quer mesmo vencer um avivalista e um reformador onde você estiver, deixa eu dizer, a segunda coisa que eu quero falar com você é: supere a opressão do inimigo. Diga comigo: supere a opressão do inimigo. Israel estava sendo oprimido pelos midianitas durante 7 anos. E como você já ouviu, tudo que eles plantavam, eles roubavam. Eu quero que você entenda isso. Levante sua mão se você já se sentiu oprimido alguma vez. Já se sentiu oprimido? Já? Então você é tão humano quanto eu. Porque se você nunca se sentiu oprimido, talvez é porque ou você está vivendo iludido, ou você está no mundo de Bob. Porque se você está vivendo na terra, é impossível que você já se sentiu oprimido. E eu olho para o cristianismo, eu vejo cristãos oprimidos, se deixando oprimir pela dor, se deixando oprimir pelo diagnóstico médico, oprimido pelos problemas financeiros, oprimido pelos inimigos espirituais, e vai baixando a cabeça. O inimigo vai mentindo, dizendo: você não é nada, você não consegue, você não pode. E a sua cabeça vai baixando, vai baixando. Daqui a pouco você está encurvado, meu irmão. Levanta a sua cabeça. Tudo isso é mentira a teu respeito. Você é filho de Deus. Aquele que está em você é maior do que todo o mal que está lá fora. Amém? Vamos repetir junto o que está em 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. Isso é para te curar, meu irmão. É para te levantar. É para te tirar da zona de conforto. É para fazer você abrir sua boca e compartilhar a fé que um dia você abraçou em Cristo Jesus, o Senhor. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus, lê comigo. Porque Deus não nos tem dado... Ei, você está oprimido pelo medo? Olha para mim. Deus não te deu espírito de medo. O medo é um espírito maligno que atua muitas vezes na sua vida. Mas Deus não te deu espírito de medo. O Espírito Santo que habita em você é de poder, amor e equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Levanta essa mão e diga: o Espírito Santo que habita em mim é de poder, amor e equilíbrio. Diga de novo: poder, amor e equilíbrio. Você é uma pessoa equilibrada? E quando alguém pisa no seu calcanhar de Aquiles?
Quando você leva uma fechada no trânsito, e aquele bico lá no futebol, aquela canelada para os homens, e aquele maltrato que eu vou aguentar, você usa a filosofia do bateu, levou, ou é do bateu, amor? Deixa eu perguntar, você é equilibrada? Se o Espírito Santo habita em você, ele é o Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Levanta sua mão e diga assim: eu e Deus somos maioria. Fala com alegria: eu e Deus somos maioria. Romanos 8:31, Paulo escreve: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, meu querido, se você for um com Deus, você já é mais que vencedor. Romanos 8:37 diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você pode dar um glória a Deus ou não? Eu estou falando verdade sobre a tua vida. Em todas essas coisas são mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Eu estou olhando para mais que vencedores, ou eu estou olhando para derrotados? Então faça a tua vida valer nessa semana como um vencedor. Ergue a tua cabeça, ande como um filho de Deus. Pastor, que eu estou desempregado, pastor, que eu estou em crise, pastor, que se você confiar no Senhor, tudo isso vai passar. A tua dor tem prazo de validade. Do jeito que chegou, vai embora. A doença tem prazo de validade. Do jeito que chegou, vai embora. O problema tem prazo de validade. Do jeito que chegou, vai passar. A crise tem prazo de validade. Do jeito que chegou, vai passar. O desemprego tem prazo de validade. Do jeito que chegou, vai passar. Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Foi o testemunho do rei Davi, Salmo 37, verso 25. E Jesus, em Mateus 6, de 25 a 33, ele disse: não anda ansioso por coisa alguma, o Pai Celestial sabe do que você precisa. Confia no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas confia mesmo. Amém ou não amém? Levanta sua mão, vamos juntos. Diga assim: Deus é por mim, Deus está comigo, Deus habita em mim. Diga de novo: Deus é por mim, Deus está comigo, Deus habita em mim. Agora diga: o Espírito Santo é por mim, Ele está comigo, Ele habita em mim. Diga: Jesus disse: não te deixarei, não te desampararei. Eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. O Deus que criou o universo está com você. É o seu papai amado. Ele cuida de você. Ele sabe o que você está passando. Apenas confia nele, confia nele, confia nele de todo o coração. Diga aleluia. A vontade de Deus não é te conduzir em vitória, não. É muito mais. A vontade de Deus te conduzir em triunfo. Diga comigo: triunfo. Deixa eu explicar, talvez você não saiba o que é triunfo. Mas triunfo não é a vitória. Triunfo é a celebração da vitória. Para quem tem mais tempo de ir um pouquinho de quilometragem de rodagem, mas os mais novos também viram, você viu também. O final da Copa do Mundo 2002, você já assistia futebol naquela época? Assistiu, Osíris? Preto e branco? Ou não, colorido, estou brincando. LED 2002. Tá, mãe. Agora presta atenção, brinquei aqui, mas presta atenção nisso. Sabe o que é triunfo? Não foi quando o Brasil ganhou a Copa. Ali ainda não era o triunfo. O triunfo começou quando o Cafu pegou a taça, subiu naquele negócio lá que nem acho que podia subir, e levantou com as duas mãos lá em cima. Foi quando eles chegaram no Brasil e desfilaram em caminhão de corpo de bombeiro, em carro aberto, nas ruas de São Paulo, Brasília e outros lugares. Isso é triunfo. Na Roma antiga, quando os exércitos romanos saíam e travavam uma batalha com uma nação inimiga e eles venciam, o exército romano prendia o rei daquela nação.
prendia os generais daquele exército vencido. E aí, quando chegava em Roma, tinha o desfile, a marcha do triunfo. Se você for em Roma até hoje, você ainda vai ver alguns arcos. Por exemplo, o arco de Constantino está lá. Eu já estive lá, ali perto do Coliseu, na parte de trás, lá em Roma, você tem o arco do triunfo de Constantino e tem outros arcos. O rei ia, e o rei colocava o seu trono, o trono do rei era colocado embaixo do arco, ele está lá sentado embaixo do arco. E aí passava o exército romano triunfante, as pessoas jogando flores, aplaudindo. E aí, lá atrás vem os humilhados, o exército vencido, algemado. Vinha o rei de cabeça baixa, e eles até tiravam tudo do rei quase. E aí o rei estava lá algemado, o general algemado. O rei daquela nação vencida chegava, se ajoelhava e se prostrava diante do imperador romano. E o imperador romano se levantava do trono, ia lá e fazia, sabe o quê? Olha para o meu pé, fazia isso, ó. Pisava na cabeça do rei da outra nação e torcia o pé, e o auditório ia à loucura. Pois bem, o nosso Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, Colossenses 2,15, sabe o que Colossenses 2,15 vai nos dizer? Que Jesus lá na cruz triunfou sobre os principados e potestades. Jesus já pisou na cabeça da antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Ele já triunfou. Portanto, se você está com ele, o lugar do diabo não é sobre a sua cabeça te oprimindo, é debaixo dos teus pés. Debaixo dos teus pés. Debaixo dos teus pés. Debaixo dos seus pés. Lucas 10,19, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Bate o pé assim. Fala. O lugar do inimigo é debaixo dos meus pés. Debaixo dos seus pés. Ele não pode ter nem um solado dos seus pés, porque o lugar dele é abaixo do solado dos seus pés. Romanos 16:20 está escrito: o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Diga aleluia. 2 Coríntios 2,14. 2 Coríntios 14. Lê comigo a parte A do verso. 2 Coríntios 2. Você está em Crônicas, tá, filhão? Vai para Coríntios. 2 Coríntios 2, verso 14. Eu até gostaria que fosse assim mesmo. Sempre que o Corinthians fizesse 2 gols, o adversário fizesse 14, mas... aproveitei para tirar um aí com os corintianos. Agora vai para 2 Coríntios 2, 14. Só a parte A. Lê comigo, igreja. Vamos lá? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz. Lê de novo. Graças, porém... todos juntos, que em Cristo. Você vai falar, mas eu estou passando pela prova. Mas a vontade de Deus é que você triunfe sobre essa provação. Você vai triunfar sobre a provação, sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre o problema financeiro, sobre o problema na família. Você vai triunfar em nome de Jesus. É a vontade de Deus. Em Cristo Jesus. Você tem que triunfar e deve triunfar sobre o pecado, o mundo, a sua própria carne e sobre as tentações do diabo. Diga amém. Eu vou passar mais rápido, eu tenho 15 minutos para parar e eu vou parar em 15 minutos se Deus quiser. E eu sei que eu acho que Ele quer. Esse cara fica dando risada. Vai lá. Aqui é assim. Supere o espírito maligno de intimidação. Se você, quem serão? Se você me perguntasse, pastor, quem serão os avivalistas dessa geração? E eu digo, os avivalistas, Wellington, serão aqueles que vencerem o espírito maligno da intimidação. Eu prego muito para os pastores pelo Brasil afora e fora do Brasil. Mas o que eu mais vejo é a classe pastoral debaixo da intimidação desse espírito maligno da intimidação, que atua através da mídia marxista, da mídia de um modo geral, que atua através da cultura, através de uma série de coisas que acontecem.
Eu chego para pregar em alguns lugares e eu vejo pastores intimidados, com medo, às vezes, da denominação dele, com medo dos executivos da convenção dele, com medo, se eu pregar um pouquinho diferente, se eu sair um pouquinho fora, os caras podem me fritar, os caras, eu não vou ter mais ministério, com medo da diretoria, com medo dos presbíteros, com medo do diácono, e fica um profeta amordaçado. Deixa eu dizer uma coisa: se você quer ser um avivalista, você jamais poderá ser um profeta amordaçado. Diga amém. Eu tomei a decisão de não ser um profeta amordaçado. E olha que as tentações foram grandes, as pressões foram grandes, mas eu disse: eu não sou um profeta amordaçado. Sabe o que é mordaça? O que eu estou falando é quando bota na sua boca algo e diz: você só vai falar o que a gente permitir que você fale. Você é chamado para ser um profeta livre dessa geração. E nessa igreja ninguém coloca mordaça em você. Diga amém. Toda a nação de Israel estava sofrendo debaixo da intimidação dos inimigos midianitas, das outras nações que tinham se aliado aos midianitas. Isso estava levando a nação à falência total. Eu vejo muitas vezes isso acontecendo, esse espírito maligno, através das denominações, das mídias, da ideologia marxista, de grupos minoritários, através da cultura e de outros lugares. Mas deixa eu dizer, o Senhor te chamou, não é para você ficar lá, intimidado, com medo, se eu pregar isso, se eu pregar aquilo, vai acontecer o que comigo? Vai acontecer que Deus vai se agradar de você, e Ele vai te levantar. Diga aleluia. Se você se deixar intimidar, seja qual for o inimigo, você ficará depressivo. A opressão vira depressão. Se você se deixar intimidar, você vai ficar depressivo. Você vai querer desistir da fé cristã, desistir da célula, desistir do pequeno grupo, desistir, sabe por quê? Você está deixando se intimidar. E por fim, se você tem ministério, você vai querer desistir do ministério. E toma cuidado, porque se a depressão for pesada, você vai querer desistir da própria vida. Toda semana cai lá no meu e-mail, no WhatsApp, notícias de alguém que se suicidou. Esse espírito de intimidação quer te levar ao suicídio, mental ou espiritual, ou da alma ou físico, até físico. É o espírito maligno. Deixa eu dizer uma coisa: se você falar assim, eu estou livre disso, eu tenho que dizer para você, lamentavelmente não. Lamentavelmente você não está. Elias foi talvez o maior profeta do Velho Testamento. E esse homem é um cara fantástico. Ele chegou para o rei Acabe e disse: não vai chover, a não ser mediante a minha palavra. E alguém já disse, eu concordo, fechou o céu, trancou, colocou a chave no bolso e só tirou a chave 3 anos e meio depois. E lá no Monte Carmelo, quando ele voltou ao Senado 3 anos e meio depois, ele orou, ele enfrentou 850 homens, 400 profetas que promoviam a idolatria e 450 profetas de Baal, e ele sozinho enfrentou e venceu 850 homens. Depois aqueles profetas foram mortos, porque esse era o acordo. Aí a Jezabel, a esposa do Acabe, o Acabe estava lá assistindo tudo, lá no Carmelo, mas ela não estava. O Acabe chega em casa e dá um relatório para ela. Diz: olha, o Elias matou os teus profetas. Todos aqueles profetas recebiam do palácio. Matou, arrasou. Os 850 se foram. Os 400 que promoviam a idolatria e os 450 que promoviam o baalismo se foram. E aí a Jezabel mandou um recado assim para o Elias. Ela pega o mensageiro dela e diz assim: vai falar com Elias que amanhã a cabeça dele não vai estar mais sobre o pescoço, sobre os ombros. E esse grande profeta, que suspendeu a chuva por 3 anos e meio, que orou e caiu fogo do céu, que orou e a chuva voltou, esse grande profeta que venceu 850 homens, ele foge do recado de uma mulher. Ele deu lugar à intimidação. Ele foge.
1 Reis 19, eu estou apenas citando. E aí ele caminha bastante, senta embaixo de uma árvore. Sabe o que ele diz para Deus? Chega. Ele diz para Deus: chega, basta, eu não sou melhor que meus colegas profetas, eles já mataram todo mundo, eu quero morrer. Ele pede a morte 2 vezes. O anjo do Senhor vai até ele, ele leva pão e água, e diz: come, Elias, e ele come, e ele volta a dormir embaixo da mesma árvore. O anjo volta uma segunda vez, traz pão e água, e diz: come, e ele come, e aí ele se levanta, e depressivo, ele caminhou até o Monte Horebe, lá na península do Sinai, e lá ele entrou numa caverna, e ele foi para o fundo de uma caverna. Mas quando ele estava lá, Deus foi lá e disse: o que você está fazendo aí, meu filho? Elias, o que você está fazendo nessa caverna? E Elias sai, e ele disse: eu tenho sido zeloso, Deus, eu tenho sido zeloso, Deus, eu tenho feito. E Deus disse: vem cá fora. E ele está dizendo, Elias estava pensando: acabou. E Deus estava dizendo: não, meu filho, e você ainda vai discipular um substituto, você vai ungir reis, você vai continuar o chamado. Ei, olha para mim, o diabo está dizendo para alguns de vocês, que talvez estão aqui ou estão em casa: acabou. E Deus está dizendo: não acabou, agora que vai começar a melhor parte da sua história, seus melhores anos. Com certeza, o diabo, quando matou os 10 filhos de Jó, quando tirou os recursos dele, quando tirou a saúde dele, quando feriu ele desde a planta do pé ao alto da cabeça com tumores malignos, quando ele feriu, com certeza o diabo olhou para Jó e disse: acabou. E Deus disse: não acabou não, Jó, agora vai começar. Depois da prova, o Jó, que antes tinha 7 mil ovelhas, passou a ter, ele começa de novo com uma oferta que os irmãos deram. Ele tinha perdido tudo, o diabo tinha levado as ovelhas, os bois, os jumentos, matado os empregados e os filhos. Ele recomeça, e ele reconstrói, e ele vive o tempo da restituição. Vai acontecer com a sua vida. O diabo está dizendo que acabou. Você vai viver o tempo da restituição do céu na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Diga aleluia. E ele passou a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos. Era camelo que não acabava mais, 1000 juntas de bois. Aquela mulher dele teve que ter mais 10 filhos. No meio da prova ela ficou meio desesperada, mas ela voltou. Ela teve 7 filhos, homens, 7 rapazes e 3 moças. Sabe o que a Bíblia diz? Que as moças dele eram as mais bonitas de todo o Oriente. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele viu os filhos, os netos, os bisnetos e os tataranetos. E depois ele morreu velho e farto de dias. Eu pensei que era para você reagir, levantar sua mão e dizer: vai ser assim comigo. Levanta sua mão e diga: vai ser assim comigo. Não é o fim, é o começo. Diga aleluia. Os apóstolos de Jesus não se deixaram intimidar. Quando as autoridades de Israel tentaram intimidá-lo, eles disseram: sabe o que? Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Os avivalistas são aqueles que não deixam de falar, são aqueles que pregam a tempo e a fora de tempo, seja favorável, seja proibido. Prega a palavra, ministre a palavra. Você é embaixador do céu na terra, você é profeta para esta geração. Para de tentar facilitar a mensagem. Você acha que Deus precisa do teu jeitinho? Deus precisa que você confie nele, no poder dele, na graça dele. Você vai falar para mim: pastor, mas eu não tenho grande coisa. Deixa eu dizer uma coisa. No dia que Deus chamou Moisés, Deus chegou para Moisés e falou assim: vamos usar isso aqui por um minuto. Isso aqui agora é o cajado de Moisés. Ele devia ter quase 2 metros. Era um cajado grande, talvez uns 2 metros, 1,80 m, 2 metros. Por aí. Ou não, acho que ele era menor, porque ele coube dentro da arca, então ele era menor. Agora presta atenção. No dia que Deus aparece a Moisés, lá em Êxodo, capítulo 3, capítulo 4, chegou um detalhe, Deus vai falando. Aí Deus fala assim com Moisés: o que é isso na sua mão?
Ele fala, um cajado. Você sabe o que era um cajado? Era um pedaço de madeira. E não precisava nem ser uma madeira assim direitinha, trabalhada. Era uma madeira rústica. Pode ser um pedaço de sequoia lá, que tinha, sequoia dos Estados Unidos. Um pedaço de lá daquelas acácia lá do deserto. Agora acertei. Acácia, que era uma madeira dura, que podia bater na cabeça de um bicho e matar. Ou era aquele cajado que ele usava para cuidar do rebanho, defender as ovelhas. O que é isso na sua mão, Moisés? Um cajado. Porque você está olhando para você, e o diabo diz assim para você: você é um nada, você não consegue, você não tem condições. Eu quero dizer, é mentira do diabo, porque Deus não precisa das suas coisas. Deus precisa que você se coloque disponível nas mãos dele. Deus falou, o que você tem na sua mão, Moisés? Um cajado. Deus disse, é suficiente. E com um cajado ele arrasou uma nação que oprimia Israel. Aí Moisés tinha que ter cuidado, porque se ele levantasse o cajado para o céu no Egito, vinha raios, trovões, vinha tudo. Quando Deus falou, levanta o cajado, faz isso, fere a terra, fere as águas tornavam mar, tornavam em sangue. Tudo que Deus ia falando para ele fazer, ele fazia com aquele cajado. Você não está entendendo. Um homem com um cajado derrotou e arrasou a nação mais poderosa do mundo. Depois com aquele cajado Deus falou, estende sobre o mar, e ele abriu o mar vermelho. Depois Deus disse, toca na rocha, brotou água da rocha. E durante 40 anos, aquele cajado foi usado para fazer milagres. Mas teve um dia, olha para cá, eu estou falando do poder do Deus que eu creio, que eu sirvo, que eu estou pregando para você. Eu quero que seja o seu Deus. Um dia Deus olhou para aquele cajado, que já estava em uso há 40 anos. E sabe o que aconteceu? Aquele pedaço de madeira que estava em uso há mais de 40 anos, que já tinha algum tempo que Moisés usava, olha para mim, ele floresceu. Você não entendeu. Eu sei que você não entendeu. Eu estou debaixo de revelação, estou tentando passar a revelação para você. A sua vida pode estar seca como aquele pedaço de madeira, mas eu estou te dizendo, o meu Deus é poderoso para te fazer florescer, frutificar. Você vai viver um avivamento. Você vai viver um avivamento. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Você pode ter entrado aqui hoje se sentindo morto. O meu Deus te ressuscita. O meu Deus te ressuscita. Ele te ressuscita. Alguns aqui estão mortos espiritualmente. Estão aqui, entraram e estão dizendo assim, Deus, eu estou morto. O meu Deus te ressuscita. E se você está em casa feridinho, cheio de mimimi, botando desculpa em tudo e em todos, porque não quer mais nem vir à igreja, deixa eu te dizer, Deus vai mudar a sua história. Mas você vai ter que se quebrantar e se colocar nas mãos dele. O Deus que fez um pedaço de madeira seco, de mais de 40 anos florescer, faz a tua vida florescer, em nome de Jesus. Ele traz vida até para um pedaço de madeira seco, quanto mais você que é filho dele. Diga aleluia. Eu quero concluir dizendo uma coisa. O pessoal do louvor já pode vir. Eu quero concluir dizendo uma coisa a você. Olha para mim. Seja aquilo que Deus disse que você é. Levante a mão e diga, eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. A saudação do anjo. Tome posse da palavra de Deus. Hoje você vai sair por aquelas portas, para continuar vivendo do seu jeitinho ou para viver do jeito de Deus. Você acha que o anjo errou? O anjo chegou e falou, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. E Gideão se achava um derrotado. Talvez você está aqui se sentindo derrotado, para baixo. Você não vê a luz no fim do túnel. Ei, você não é um derrotado. Você é o filho do Deus Altíssimo, muito amado. Você é um poderoso guerreiro do Senhor Jesus para esta geração. Retire esse sentimento enganoso agora. Manda esse sentimento embora. Manda o teu passado tirar as mãos de sobre a tua vida. O teu passado não vai mais te conduzir. Quem vai te conduzir é o Espírito de Deus, é o Espírito de vida, é o poderoso Deus.
Quando Gideão se confiou na palavra, o Espírito veio sobre ele. Juízes 6, 33, 34. O Espírito Santo veio sobre ele. Ele tocou o chofar. 32 mil homens vieram se juntar a ele. Deus disse: é demais, manda os medrosos embora. Eles foram embora. E Deus disse: manda 22 mil foram embora. Deus disse: é demais, manda beber água. Eles beberam água. Quem jogou água na boca, Deus disse: coloca de um lado. Quem baixou para beber, Deus disse: coloca de outro. Sobrou 300. E Deus disse, e o exército do outro lado tinha 135 mil homens. Juízes 8, versículos 10 e 11 nos mostra que eles eram 135 mil. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Gideão dividiu esses 300 em 3 grupos de 100, colocou em diferentes lugares diante do acampamento dos inimigos. Você já pode se colocar em pé, já pode ir respondendo no Espírito Santo, se você quiser. Agora, Gideão fez isso, escute isso. Gideão colocou 100, 100 e 100. Sabe qual eram as armas que os 300 tinham? Um cântaro. Sabe o que é um cântaro? É um negócio de barro, de colocar água. Um cântaro, uma tocha, uma espada e um chofar. Sabe de uma coisa? E Gideão disse: quando eu fizer, vocês vão fazer como eu estou fazendo. E vocês vão gritar: espada do Senhor e de Gideão. E tinha um momento que eles quebraram os cântaros, levantaram as tochas lá no alto, para que o inimigo visse que tinha um exército de Deus em todos os lados. E Deus multiplicou aquele barulho, e Deus multiplicou aquele fogo. Veja bem, e eles gritaram: espada do Senhor e de Gideão. E naquela hora os inimigos foram confundidos por Deus, e se levantaram a espada de um contra a espada do outro, e eles se mataram, só eles se matando uns aos outros. Ali morreram 120 mil, sobraram 15 mil que Gideão, o exército de Israel, perseguiu e desbaratou. 300 homens. Na matemática humana não dá certo, mas no poder de Deus é possível. O Espírito Santo te capacita, o Espírito Santo te unge, te empodera. Sabe, quando eles tocaram aquele chofar, Deus se manifestou. Deus vem batalhar as tuas batalhas, vem guerrear as tuas guerras. Ele vem em teu favor. Deixa eu te dizer uma coisa: você só precisa confiar no Senhor, porque a unção já está em você. O Espírito Santo habita em você. Antes da missão vem a unção. Jesus já soprou sobre os discípulos, já derramou o Espírito Santo sobre a sua vida. Você pode ser um Gideão dessa geração. Agora, escute isso. Eu não preguei só para esses que estão aqui, eu preguei para todo mundo desse auditório e para quem está em casa. Se você quer ser como um Gideão nessa geração, por favor, faça um movimento em direção a Deus hoje à noite. Faça, responda ao Espírito Santo. Ele canta para mim sua melodia.